Bom, estamos dando início. Primeiramente, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma das nossas webclass. É um programa que a gente já vem realizando mensalmente nos últimos meses, trazendo a cada encontro um tema diferente, focado na educação continuada para os usuários dos equipamentos de imagem da Dentsply Sirona. Hoje, o nosso foco é falar sobre quais são os erros mais comuns no posicionamento dos exames radiográficos, visando dessa forma obter imagens de qualidade, para que a gente possa, em cima dessas imagens de qualidade, realizar um diagnóstico satisfatório. Então, sejam muito bem-vindos. Vamos começar a nossa aula de hoje. Só um momento para eu falar sobre a dinâmica de como vai ser essa aula. Inicialmente, eu vou fazer uma explicação. Caso vocês tenham dúvidas e perguntas, vocês podem mandar essas perguntas no chat. E ao final da explicação, nós vamos liberar o microfone de vocês para que vocês possam fazer perguntas, para que a gente possa conversar e perguntar, se, trocar essas informações. Então, inicialmente, vocês estão com os microfones mudos, mas se precisarem mandar alguma pergunta no chat, podem mandar, que assim que der, a gente volta para esses assuntos, tá bom? Bom, estou vendo aqui vários nomezinhos conhecidos, um prazer rever todos vocês, clínicas já conhecidas de longa data, antigos alunos que estão aqui, um prazer rever todos vocês. Mas para os que não me conhecem ainda, eu sou a Renata, eu sou dentista, com toda a minha área de formação na odontologia, na radiologia odontológica, sou responsável pelos treinamentos da área de imagem, de radiologia, dentro da Academia Dental da Dentsply Sirona. É um prazer compartilhar esses momentos aqui com vocês. Bom, vamos pensar um pouquinho sobre como funciona o fluxo de trabalho na odontologia. Os nossos exames por imagem, eles vão ser usados em diversas etapas do fluxo de atendimento da odontologia. Do diagnóstico inicial ao planejamento. Muitas vezes, durante a execução, nós também vamos precisar desses recursos, desses diagnósticos em cima das imagens radiográficas. Ao longo do tratamento, para acompanhar a evolução do tratamento que está sendo realizado. E ao término do tratamento, para que a gente possa checar o resultado final do nosso tratamento. Então, durante todas as etapas do fluxo de trabalho da clínica odontológica, e isso não importa para qual especialidade eu estou trabalhando, isso vai funcionar na ortodontia, na endodontia, nos implantes, na pério, sempre que a gente tiver que realizar qualquer exame radiográfico, qualquer tratamento odontológico, eu tenho todo esse fluxo de exames radiográficos que vão ser realizados durante esse atendimento. Os exames são imprescindíveis no diagnóstico inicial, para que a gente possa verificar qual é a situação bucal do nosso paciente quando ele chega no consultório, e que a partir daí, desse exame inicial, além de eu documentar a situação do paciente, eu vou conseguir fazer o meu planejamento do tratamento que vai ser executado. Então, durante o planejamento, talvez eu precise de exames adicionais para conseguir realizar esse planejamento de forma satisfatória. Durante a execução do tratamento, muitas vezes, a gente vai precisar de exames complementares para que a gente possa ter a visualização da condição do paciente naquele momento. Durante o tratamento também, eu quero acompanhar a evolução, quero ver se o caso está correndo de forma satisfatória, os meus exames vão entrar aqui nesse ponto também. E ao término do atendimento, ao término do caso do paciente, nós também iremos documentar a situação clínica final do paciente através desses exames radiográficos, checar se o que foi planejado foi cumprido de forma satisfatória e realmente finalizar o atendimento.
Então, em todas essas etapas, os nossos exames radiográficos são de extrema importância. E não basta simplesmente eu ter um exame radiográfico. Eu tenho que ter um exame radiográfico de qualidade, para que eu possa fazer uma interpretação radiográfica correta em cima deste exame. Então, é imprescindível para um bom diagnóstico, para uma boa interpretação radiográfica, para um bom laudo, que antes de começar a fazer este diagnóstico, esse laudo, eu tenha uma análise criteriosa da qualidade da imagem. Não consigo realizar um bom laudo em uma radiografia ruim. E quando eu analiso a qualidade da imagem, eu preciso pensar em 3 pontos. Primeiramente, se o exame que eu realizei era o exame mais indicado para a análise do caso do paciente. Cada exame radiográfico tem uma indicação. E para isso, a gente lança a mão das diversas técnicas disponíveis, de acordo com a indicação do exame, do caso, do motivo do exame estar sendo realizado. Eu tenho que selecionar corretamente a técnica. Depois que eu selecionei corretamente a técnica, eu tenho que executar corretamente a técnica e vai ser aqui que a gente vai focar a nossa explicação de hoje. Fazer uma radiografia é muito fácil. Fazer uma boa radiografia não é. Então, simplesmente realizar uma radiografia é muito simples. Mas para essa radiografia ter uma qualidade satisfatória, a ponto de eu conseguir ter um bom diagnóstico em cima dela, eu tenho que ter uma técnica feita com muito cuidado, de forma minuciosa, para que eu tenha uma radiografia com qualidade, que é onde vamos focar no dia de hoje, falando sobre como a técnica deve ser feita de forma correta, como evitar os erros de posicionamento e como corrigi-los. E ainda quando eu estou analisando a qualidade de uma imagem, eu também tenho que saber o que eu consigo corrigir, entre aspas, dessa radiografia na manipulação dos softwares. Algumas vezes a gente consegue corrigir alguns erros com filtros, com ferramentas de brilho e contraste, no próprio software de manipulação de imagens. Porém, sem uma técnica bem realizada, nós não vamos ter sucesso no nosso diagnóstico e na nossa interpretação radiográfica. Quais são, então, os erros mais comuns de posicionamento? Trouxe 2 técnicas para a gente discutir, a técnica da radiografia panorâmica e a técnica da teleradiografia. São os exames mais rotineiros dentro das clínicas. São os exames que nós realizamos com maior frequência. E a panorâmica, embora seja um dos exames mais frequentes que nós realizamos, é um dos exames mais difíceis de ser realizado de forma correta. De novo, apertar botão é muito fácil, mas fazer uma técnica bem feita, satisfatória, para que eu consiga, em cima desse exame, ter um bom diagnóstico, é outra conversa. Então, embora aparentemente a panorâmica pareça ser muito simples, muito básica, ela é o exame mais suscetível aos erros de posicionamento, ela é mais crítica em relação a esses erros. Então, nós vamos ver quais são os erros, como evitá-los e como corrigi-los. Quero que a gente nem chegue aqui na etapa de corrigi-los. Quero que vocês saiam daqui hoje sabendo evitá-los, para que nós não tenhamos que chegar na etapa de corrigi-los. Então, vamos ver todas as possibilidades, os possíveis erros que podem ser realizados, para a gente conseguir evitá-los e, consequentemente, corrigi-los. Antes de falar de um posicionamento incorreto, focando na técnica da radiografia panorâmica primeiramente, vamos falar sobre o que é um posicionamento correto, o que é um posicionamento satisfatório para uma radiografia panorâmica. Eu tenho que olhar em alguns pontos deste meu exame. Primeiramente, eu vou olhar uma linha imaginária
correspondendo à linha média ou ao plano sagital mediano do paciente. Como é que eu ajusto mesmo essa linha média? Lembra que em cima do espelho do equipamento, nós temos um LED. Esse LED reflete verticalmente no rosto do paciente. E ele deve dividir o rosto do paciente em duas metades iguais, correspondendo à linha média ao plano sagital mediano. Paciente rotacionado para um lado e para o outro, nós vamos ver adiante quais são os erros que podem acontecer. Então, se eu vejo essa radiografia e traço uma linha média imaginária sobre ela, eu preciso ver os dois lados muito parecidos, muito simétricos. Se um lado estiver muito maior do que o outro, tem alguma coisa que eu devo me atentar que não deve estar satisfatória. Então, nós vamos ver os lados, principalmente focando na região dos ramos mandibulares, se os dois lados estão aproximadamente do mesmo tamanho, se um ramo não está muito maior do que o outro. A partir dessa linha média imaginária, aqui na região da sínfise da mandíbula, a gente traça uma linha imaginária em direção ao ângulo da mandíbula do lado direito e do lado esquerdo. Essa distância sínfise-ângulo, ela deve ser a mesma para os dois lados. Se um lado estiver muito maior do que o outro, indica que aí também tem uma distorção nessa radiografia. Se eu traço uma linha imaginária na altura dos côndilos do paciente, lado direito e lado esquerdo, os côndilos devem estar aproximadamente na mesma altura, na mesma posição. Se um lado tiver muito mais alto do que o outro, tem alguma coisa estranha nesse posicionamento, alguma coisa errada nesse posicionamento. Se o tamanho dos côndilos também for muito diferente de um lado para o outro, indica também que ali tem alguma coisa estranha neste posicionamento. Então, eles têm que estar aproximadamente na mesma altura. Eu traço o desenho imaginário com um formato da mandíbula do meu paciente. Esse formato da mandíbula deve ser levemente oval. Nem arredondado demais, nem quadrado, retangular demais. Eu costumo visualizar a região dos ângulos mandibulares aproximadamente no terço médio da radiografia. Esses são os pontos iniciais que nós vamos observar para pensar se o exame está posicionado de forma satisfatória. Feito isso, vamos pensar agora nos erros mais possíveis, nos erros mais comuns que podem envolver a nossa radiografia panorâmica. Eu vou passar aqui um videozinho, ele está terminando de carregar. Só um momentinho. Nesse vídeo, nós vamos conseguir ver os erros mais comuns de posicionamento e daqui a pouco eu vou explicar um a um, mas é para ilustrar o que pode acontecer de errado. Inicialmente, estamos vendo as luzes de referência refletidas no rosto do paciente. Essas luzes de referência devem corresponder ao plano sagital mediano, a linha média, e ao plano horizontal, que é o plano de Frankfurt. Vamos focar inicialmente aqui nessa linha média. A linha média deve dividir o paciente em duas metades iguais. Se o rosto do paciente ficar girado para um lado e para o outro em relação à linha média, só um segundinho, se o rosto do paciente ficar girado para um lado e para o outro, a radiografia fica distorcida. O mesmo acontece em relação ao plano horizontal. O plano de Frankfurt que nós devemos utilizar para o posicionamento das radiografias panorâmicas é uma linha imaginária que vem do tragus à base da órbita. Nesse caso aqui que estamos vendo agora no vídeo, o paciente está com a cabeça abaixada demais. Veja que a imagem da linha horizontal vem do tragus até aqui
A pálpebra do paciente deveria estar aqui na base da órbita, no ponto orbital. O paciente abaixou mais o queixo do que deveria. Isso vai gerar uma distorção na minha radiografia. Quando o paciente não morde na canaleta de mordida, morde muito à frente da canaleta de mordida, a radiografia também vai ficar distorcida. Se o paciente inclina agora a cabeça muito acima, também foge da posição do plano de Frankfurt, o queixo está mais levantado do que deveria, o plano horizontal vem de tragos à asa do nariz, é uma outra distorção que nós vamos ver a seguir qual é. Quando o paciente morde para trás da canaleta de mordida, também vou ter uma distorção na minha radiografia. Aposto que muitos de vocês já passaram por diversos desses erros. E agora a gente vai ver, então, o que eles refletem no exame, como é que a gente vai conseguir corrigir cada um deles. Bom, para que eu tenha uma radiografia satisfatória, eu devo, então, respeitar o plano horizontal, o plano vertical, e o paciente deve morder na canaleta de mordida que está indicada no posicionador. Quando acontece do paciente morder à frente do plano de corte, ou seja, ele morde à frente da canaleta do mordedor, e isso com certeza já aconteceu com todos vocês, é bem comum, você fala para o paciente, morde aqui na canaleta, ele vai lá e quase que engole o posicionador, ele fica à frente da região do plano de corte, onde a radiografia panorâmica está sendo formada. Por ficar à frente do plano de corte, nós não vamos conseguir ver nitidamente as estruturas que estão fora do plano de corte. O prejuízo maior vai ser na região dos dentes anteriores. E nesse caso especificamente, esses dentes anteriores vão ficar com um aspecto alongado, como se fossem uns palitinhos de fósforo, alongados e afinados, porque o paciente mordeu à frente do plano de corte. Muitas vezes, associado a esse alongamento dos dentes, nós vemos também uma imagem radiopaca esbranquiçada sobreposta à região anterior da radiografia. Isso nada mais é do que a sombra da coluna cervical do paciente, porque para ele morder à frente do plano de corte, significa que ele curvou a coluna, que ele não está com a curvatura correta. Ele ficou com o pescoço curvado, e um dos pontos importantes do posicionamento também é deixar a coluna o mais esticada possível. Então, é uma soma de erros que acontece quando o paciente morde à frente do plano de corte. Os dentes vão ficar alongados e afinados, e isso vai prejudicar o nosso diagnóstico. O oposto acontece quando o paciente morde atrás do plano de corte, quando o paciente morde para trás daquela canaleta de mordida. Às vezes acontece quando você sai da sala e o paciente solta o mordedor. Ele acaba ficando atrás do plano de corte. O prejuízo maior também vai ser na região dos dentes anteriores. Só que agora acontece o contrário com eles. Esses dentes vão ficar agora alargados no sentido horizontal. Repara nessa largura mesiodistal dos incisivos, dos caninos, que estão praticamente iguais ou até maiores do que os molares. Isso não é o esperado. Esses dentes estão alargados, e isso também prejudica o nosso diagnóstico. Associado a isso, muitas vezes acontece de na região lateral da radiografia, a região dos ângulos mandibulares e dos côndilos fica cortada. Porque como o paciente ficou atrás do plano de corte, essa área acaba ficando também prejudicada
não cabe dentro da área do sensor e fica cortada. Então, um simples erro do paciente morder atrás do plano de corte causa toda essa distorção no nosso exame e todo esse prejuízo para o diagnóstico, para o laudo desta região. Como vimos no vídeo, nós podemos também errar o posicionamento do plano de Frankfurt do paciente. Quando o paciente fica com a cabeça mais inclinada para cima e não respeita o posicionamento do plano horizontal baseado no plano de Frankfurt, vamos relembrar, o plano de Frankfurt é aquela linha imaginária que vem do tragus à base da órbita. Se o paciente fica com a cabeça mais levantada do que isso, queixo mais para cima do que isso, o que acontece? Principalmente as raízes dos dentes anteriores, superiores, vão ficar de fora do plano de corte. E por ficar de fora do plano de corte, elas vão ficar sem nitidez, vão ficar borradas. Nós vamos ter um prejuízo na visualização dessa região. Aqui um outro exemplo mostrando esse posicionamento equivocado. Linha imaginária, tragus base da órbita, paralela ao solo ou coincidente ao LED que está ao lado do espelho. Se ao invés de acertar essa posição, nós deixamos o paciente com o queixo levantado demais, a radiografia acaba ficando distorcida. Qual que é o resultado disso na imagem radiográfica, da radiografia panorâmica? Eu vou ter dois pontos que vão ser mais prejudicados. A região das raízes dos dentes superiores da região anterior, que ficaram fora do plano de corte, vão ficar muito mais borradas, perdem a nitidez e eu não tenho uma boa análise dessa região. Segundo ponto que acontece, essa radiografia fica com um aspecto bem retangular. Lembra que a mandíbula tem que ter uma leve curvatura, e aqui ela já está mais retangular, mais quadradona, como se eu tivesse pegado a região dos ângulos da mandíbula e puxado elas, esticado elas para as extremidades da imagem e para baixo. Puxei para baixo e para fora. Então, o aspecto da mandíbula deixa de ser levemente ovalado e ele fica com esse aspecto mais quadradão, mais retangular. Tem uma grande distorção na região posterior por conta desse alongamento. E na região das raízes dos dentes anteriores eu perco a nitidez. Elas ficam borradas, eu não consigo visualizá-las com precisão. Tudo isso porque eu não deixei o plano de Frankfurt na posição indicada. Tudo isso porque o paciente ficou olhando mais para cima, com o queixo mais levantado do que deveria. O oposto também pode acontecer. O paciente, algumas vezes, pode ficar posicionado de forma equivocada, com a cabeça mais para baixo do que deveria, o queixo em direção ao peito. O que acontece nesses casos? Agora, o prejuízo maior vai ser na região das raízes dos dentes anteriores inferiores. Olha aqui esse incisivo inferior, como boa parte da raiz dele ficou fora do plano de corte. O plano de corte é o nosso guia, é onde a imagem vai ser formada. Tudo que tiver ali dentro vai aparecer muito bem na radiografia, mas o que tiver fora, não. Então, nesse caso, eu tenho aqui a raiz dos dentes anteriores e inferiores fora do plano de corte, prejudicando a análise dessa região. Exemplificando novamente,
seria isso, seria pegar o paciente e jogar a cabeça dele para baixo, fazer ele olhar mais para baixo do que deveria, não respeitar a luz imaginária, o LED que está do lado do espelho, que deve passar de tragos à base da órbita do paciente. Então, aquela luz ali não está por acaso do lado do espelho. Ela serve para que a gente acerte essa posição. E um erro muito comum é, ao invés da gente acertar a posição da luz, porque a luz é móvel, a luz sobe e desce. Por que que ela sobe e desce? Porque cada paciente tem um comprimento facial diferente, não dá para ela ser fixa. Então, eu devo ajustar a luz no paciente. Eu devo levar a luz até a região da cartilagem da orelha, do tragus do paciente. E depois que a luz está passando pelo tragus, que eu acerto essa inclinação queixo para baixo, queixo para cima, para que a luz que está passando pelo tragus passe também pela base da órbita. Um erro comum é, em vez de acertar a luz no paciente, tentar acertar o paciente na luz. Não mexe na luz. Isso é um erro que vai resultar em todos essas distorções em cima da nossa radiografia. A radiografia foi feita e não vai ter uma tarefa diagnóstica de forma apropriada. Ela vai ter distorções, ela não vai nos mostrar o que precisa ser visto no exame. Então, a luz do lado do espelho não está ali por acaso. Da mesma forma que a canaleta de mordida no mordedor também não está ali por acaso. Elas estão ali para serem respeitadas, para que a gente possa segui-las durante o nosso posicionamento. Então, se eu não respeito e deixo a cabeça do paciente inclinada para baixo demais, o que acontece? Como era mesmo que tinha que ser o formato da mandíbula do meu paciente, levemente ovalada, não totalmente arredondada, parecendo uma boca de palhaço. O que acontece com esta radiografia? É como se eu estivesse vindo na região dos ângulos da mandíbula e puxado eles para cima e para dentro. Eu vou ter uma distorção também na região posterior, só que agora no sentido inverso do que o seu paciente estivesse com a cabeça para cima. E também vou ter um grande prejuízo na região das raízes dos incisivos inferiores. Então, como se eu puxasse o ângulo da mandíbula para cima e para dentro, distorcendo essa região, perco nitidez na região das raízes dos incisivos inferiores, e associado a isso, muitas vezes vai acontecer de os côndilos acabarem ficando cortados na radiografia também. Eu abaixei tanto a cabeça do paciente que o côndilo acabou ficando fora da área do sensor. E daí ele não fica representado na minha radiografia. Então, erros que podem acontecer com um posicionamento incorreto do plano horizontal, do plano de Frankfurt. E a linha média? E o plano sagital mediano? É aquela luz que sai de cima do espelho, reflete verticalmente no rosto do paciente, devendo dividi-lo em duas metades iguais. Se o paciente fica rotacionado, com a cabeça girada para um lado ou para o outro, nossa radiografia também vai ficar distorcida. O que acontece nesse caso? Então, se a luz que deveria estar dividindo o rosto do paciente em duas metades iguais, passando aqui, ó, pela glabela, pelos espaços entre as sobrancelhas e não pela ponta do nariz, porque ponta do nariz tem muito desvio. Essa luz que deveria estar dividindo o rosto do paciente em duas metades iguais não foi respeitada. O paciente girou a cabeça para o lado direito, ou o paciente girou a cabeça para o lado esquerdo. Qual que é o resultado disso na minha radiografia? Essa é uma radiografia onde eu tenho uma rotação do plano sagital mediano. Repara o seguinte, um dos lados está muito maior do que o outro nos ramos da mandíbula. Lembra que um dos pontos que a gente analisa para ver se essa radiografia está satisfatória é justamente
essa simetria na região dos ramos mandibulares. Se um lado tiver muito maior do que o outro, indica que ali tem um problema. Indica que o paciente rotacionou, girou a cabeça para um lado ou para o outro. Associado a isso, aquela linha imaginária que vem da síntese em direção ao ângulo mandibular direito e a sínfise em direção ao ângulo mandibular esquerdo, também vai ficar distorcida, também vai ter um lado muito menor e um lado muito maior. As estruturas do paciente de um lado, como um todo, vão ficar muito maiores do que as do outro lado, indicando também uma distorção. Se a gente reparar aqui nos côndilos, um lado está menor do que o outro. Uma radiografia onde o paciente fica com o plano sagital mediano rotacionado, a cabeça girada, também é comum que eu veja a sobreposição da coluna cervical do paciente apenas de um lado da imagem. Repara que aqui do lado direito eu vejo a sombra da coluna, do lado esquerdo não. Essa sombra da coluna deveria ser mais simétrica. Ou eu vejo a mesma quantidade dos dois lados, em alguns casos a gente nem vê. Mas de um lado eu visualizar a sombra da coluna e do outro não é normal. Então eu espero ver ou a sombra dos dois lados ou de nenhum dos lados, não de um lado único. Isso indica que o paciente estava com a cabeça girada durante a realização dessa radiografia. Outra coisa que acontece também é a linha média, o plano sagital mediano rotacionado, mas por conta da mordida deslocada. Às vezes a gente acende a luzinha de referência, ela reflete no rosto do paciente, você vê ela passando bonitinho na linha média entre os incisivos superiores. Só que na mandíbula, na hora do paciente morder o mordedor, ele fez isso aqui, ó. Ele deslocou a mandíbula para um lado ou para o outro na hora da mordida. Aquela canaleta que deveria ser mordida pelos incisivos centrais, ela acaba sendo muitas vezes mordida, olha aqui, na região. Aqui está a sombra da nossa canaleta de mordida, do nosso posicionador em laranjinha. Na região superior, ela tá, os dentes 11 e o 21 estão encaixando na canaleta, tá ótimo. Agora, na região inferior, eu deveria estar com o 41 e com o 31 mordendo aqui, os incisivos centrais, e não com o dente 41 e o dente 42, como está acontecendo aqui nesse caso. O paciente fez isso aqui, na hora de morder. Fez lateralidade. Por fazer lateralidade, a radiografia vai ter os mesmos erros de uma radiografia onde o paciente está com o plano sagital mediano rotacionado. Um lado muito maior do que o outro, côndilos em alturas e posições diferentes, larguras dos ramos da mandíbula diferentes. Então, essa linha média, ela serve para nos guiar tanto em relação à posição do rosto do paciente, quanto à linha média dentária, para que eu não deixe o paciente deslocar a mordida para um lado e para o outro durante a radiografia. Se houver uma área desdentada nessa região, que o paciente não consiga morder a canaleta de mordida, a gente pode trocar o acessório pelo arco subnasal, ou colocar um rolete de algodão, pedacinho de cera 7 no espaço desdentado para acomodar melhor o posicionador durante a realização dessa radiografia. Mas o que não pode é ele morder deslocado, porque isso vai gerar uma distorção na radiografia também. Um outro erro que acontece é quando o plano sagital mediano agora está inclinado. O paciente agora não está com a cabeça girada para o lado, está inclinada para o lado. Tombou a cabeça para o lado. Isso faz com que eu tenha uma soma de erros. Eu vou ter um erro relacionado
ao plano horizontal, que está fora de posição, e outro erro relacionado ao plano vertical, que também está fora de posição. Então, essa radiografia seria a soma de todos os erros anteriores. E o que eu vejo aqui nesse caso? Distância, ângulo sínfise direito muito maior do que ângulo sínfise do lado esquerdo. Côndilo direito mais alto e maior do que o côndilo esquerdo, que está mais baixo. Plano oclusal inclinado, totalmente fora do que seria uma curva de SPI normal. Largura dos ramos mandibulares de um lado está muito maior do que do outro. O formato dessa mandíbula também está assimétrico, não está nem quadrado, nem arredondado, nem ovalado. Então, são vários indícios de erros de posicionamento acontecendo numa mesma radiografia. Porque a gente inclinou a cabeça, eu estou somando o erro do vertical e do horizontal equivocados. Então, vejam como é importante essa realização da técnica de forma minuciosa e criteriosa para que a gente possa ter um bom resultado. Como eu disse anteriormente, os LEDs não estão ali por acaso, eles devem ser usados. O posicionamento de forma cuidadosa, cautelosa, é imprescindível para um resultado satisfatório. Um outro erro que pode acontecer é quando o paciente não mantém a língua no palato durante a realização do exame. Como assim? Eu peço sempre para o paciente manter a língua encostada no palato durante a realização da radiografia e os lábios fechados, para evitar a entrada de ar na cavidade bucal. Os lábios fechados, eu evito a entrada de ar pelos lábios. Com a língua no palato, eu evito a entrada de ar da orofaringe. Não havendo a entrada de ar na cavidade bucal durante a realização da radiografia, eu evito a sombra do espaço aéreo. E quando isso não acontece, a radiografia fica como essa. O paciente não colocou a língua no céu da boca. O paciente não colocou a língua no palato. Olha como eu vejo essa imagem enegrecida, sobreposta à região da maxila deste paciente. Parece um balãozinho. Essa sombra é a sombra do espaço aéreo e ela vai prejudicar a visualização, principalmente dos dentes posteriores da maxila. Então, é importante sempre pedir para o paciente manter a língua no palato durante a realização da radiografia para evitar a entrada de ar na cavidade bucal durante a realização dessa panorâmica. Outro erro que agora não está diretamente relacionado à posição da cabeça do paciente, mas não deixa de ser um erro de técnica, é quando nós não orientamos o paciente a remover os acessórios metálicos. Todos os acessórios metálicos que estão na região que vai ser radiografada devem ser removidos. Brincos, colares, piercings, óculos, aparelhos ortodônticos móveis, próteses móveis, tudo isso deve ser removido para evitar a imagem fantasma. Nesse caso aqui, olha, a radiografia foi feita com o paciente usando os brincos. E a sombra desses brincos, a imagem fantasma desses brincos, sobrepõe a região da radiografia, prejudicando a sua análise. A imagem fantasma nada mais é do que uma imagem que o metal causa nas radiografias, que fica sempre do lado oposto ao metal, um pouco ampliada, numa região um pouco superior ao metal. Então, é uma imagem que fica do lado oposto, um pouco mais para cima, e um pouco mais ampliada do que a estrutura metálica, e que vai prejudicar a análise da radiografia como um todo. Então, nós evitamos, né, essa imagem fantasma,
solicitando que o paciente retire os acessórios metálicos da região radiografada toda vez que for fazer um exame. Quando a gente não coloca o avental de forma correta no paciente, coloca o avental de qualquer maneira, o avental fica dobrado, fica com um bico, pode acontecer essa sobreposição da imagem do avental, essa imagem radiopaca, essa imagem esbranquiçada na região inferior da radiografia, nada mais é do que a sombra do avental que não foi bem posicionado no paciente, formou um bico, formou uma dobra, e com isso nós vamos ver esse avental na radiografia e ele também prejudica a análise da região, às vezes mais, às vezes menos, mas tem um prejuízo na análise da região. Então, o avental deve ser colocado de forma cuidadosa, de forma criteriosa, para evitar que essas sombras aconteçam. E pior que isso é quando o exame é feito utilizando um protetor de tireoide. Não é indicado a realização de radiografias extrabucais com o protetor de tireoide. A incidência dos raios-x nos equipamentos extrabucais, aqui na panorâmica, por exemplo, é uma incidência negativa. Raio-x vem de baixo para cima, aproximadamente 10 a 12 graus. Como essa incidência é negativa, toda essa região onde o protetor de tireoide ficaria, acaba sendo sobreposta na base da mandíbula. Então, a gente acaba vendo essa sombra do protetor de tireoide refletida na mandíbula do paciente, algumas vezes até atrapalhando a visualização da maxila também. Então, não é indicado, não é usado, nós não devemos realizar radiografias com o protetor de tireoide. Às vezes o paciente pede, quer, cisma, mas não é indicado, porque ele irá prejudicar todo o nosso diagnóstico em cima dessa radiografia. Então, não é indicado o uso de protetor de tireoide numa panorâmica. Em relação às telerradiografias, as telerradiografias são radiografias que a gente também realiza com bastante frequência no nosso dia a dia. Os erros aqui são mais simples, são menos erros que podem acontecer, mas eu acho legal nós também vermos o que pode acontecer de errado nas telerradiografias para saber também como evitar e como corrigir. Espero que a gente saia daqui sabendo só como evitar, não precisando mais corrigir, tá? Então, é um posicionamento correto de uma teleradiografia. Primeira coisa que a gente vai ver também é o plano horizontal, é o plano de Frankfurt. Ele vem do póreo, que é o ponto mais superior do meato acústico externo, até o ponto orbital, um ponto localizado na base da órbita. Eu tenho uma luz de referência no cefalostato que reflete horizontalmente no rosto do paciente, que nos ajuda nesse posicionamento. Como nós não conseguimos ver pontos esqueléticos no paciente, a gente faz uma analogia para pontos de tecido mole, como na panorâmica. Então, essa luz que está lá no cefalostato vai refletir no tragus do paciente, e a partir do momento que ela está refletindo no tragus, eu acerto a posição do queixo do paciente para baixo ou para cima, para que a luz que está passando pelo tragus passe também pela base da órbita. Se o paciente ficar com a cabeça mais levantada do que isso, ou mais abaixada do que isso, teremos algumas distorções. Posicionamento correto é esse aqui. Novamente, aquela luz também não está no equipamento por acaso. Nós esperamos ver uma discreta duplicação das bases do lado direito e lado esquerdo da mandíbula, porque eu tenho um lado do paciente mais próximo do sensor do que o outro. Quando o paciente está posicionado para a tele lateral, um lado dele está mais próximo do sensor do que o outro. Por isso, muitas vezes é esperado uma discreta duplicação dessas corticais da base da mandíbula. O que está mais próximo do sensor
e o que está mais distante do sensor vão ter ampliações diferentes, por isso que muitas vezes a gente vê uma discreta duplicação. Se ela for grande demais, significa que o paciente foi posicionado de forma equivocada. Espero ver o paciente em oclusão. O paciente deve ficar em máxima intercuspidação para a realização da teleradiografia. Caso o paciente abra a boca, e isso acontece bastante com as crianças, o exame também acaba ficando prejudicado, porque aí a gente não vai conseguir ver a oclusão do paciente, que é uma das indicações da teleradiografia lateral. Então, nesse caso, o plano de Frankfurt vai estar para baixo, o queixo do paciente estava abaixado demais. O queixo do paciente está abaixado demais. Como que a gente corrige isso? Prestando atenção durante o posicionamento para que a luz do cefalostato passe de tragos até a base da órbita. O oposto acontece quando o paciente fica com a cabeça inclinada para cima, queixo para cima. Também consigo evitar esse erro durante o posicionamento, checando se o LED horizontal está passando de tragos à base da órbita. Imagem fantasma acontece quando o paciente está utilizando acessórios metálicos, no caso, os brincos, durante a realização dessa radiografia. Lembra sempre que toda radiografia que for realizada, antes de realizar a radiografia, o paciente deve retirar os acessórios metálicos da região. Aqui é um paciente que está com a coluna curvada demais. Então, olha como eu vejo essa curvatura aqui na região cervical do paciente. O paciente sempre deve ser posicionado com a coluna mais esticada possível, mais alongada possível, para que a gente possa visualizar de forma correta essas estruturas e fazer as nossas análises cefalométricas também de forma satisfatória. Por fim, quando o paciente fica com o rosto girado, as olivas provavelmente não estão bem encaixadas no ouvido dele, ele fica com o rosto girado, com essa giroversão, com essa inclinação para os lados, a gente vai ver essa duplicação excessiva das corticais ósseas, principalmente na base da mandíbula, na base da órbita, nessas estruturas que são bilaterais. Então, agora a gente vai ver com maior evidência essa duplicação de corticais. Uma duplicação leve é esperada. Uma duplicação acentuada indica um posicionamento do paciente que não estava respeitando o plano sagital mediano. Rodou demais a cabeça para um lado para o outro. Um lado vai ficar, a duplicação das corticais vai ficar mais excessiva, tanto aqui na região da base da mandíbula, ângulos mandibulares, região de base da órbita e tudo mais. Bom, vamos ver se vocês têm perguntas, se vocês têm alguma dúvida. Boa noite, Paulo, tudo bem? Eu que agradeço a sua participação. Bom te ver por aqui. Fiquem à vontade, pessoal, se tiverem perguntas, se tiverem dúvidas, eu estou liberando o microfone de todos, se alguém quiser falar, se alguém preferir escrever no chat também, fique à vontade. Finalizando aqui, liberando o microfone de todos.
Boa noite, Rosana, tudo bem? Pronto, todos habilitados para falarem. Se quiserem, vocês só cliquem no botãozinho do microfone para desativar o mudo, que vocês conseguem falar caso queiram. Se não, vocês podem mandar aqui pela chat, que eu também consigo escutar. Eu também consigo ler. Tudo bem, Rosana, tudo ótimo. Oi, Daniele, boa noite, obrigada. Os lábios do paciente ficam abertos na pele. Na verdade, os lábios do paciente devem ficar na posição habitual do paciente. Se ele consegue manter os lábios cerrados, os lábios fechados durante a oclusão, é a posição ideal. Mas se, por exemplo, o paciente for um respirador bucal que não consegue fechar os lábios, eu não vou forçar essa situação, porque senão, na minha análise cefalométrica, vai aparecer ele de lábio fechado e não é a situação real dele. Então, os lábios, o paciente fica em oclusão, em máxima intercuspidação, os lábios na posição de repouso, na posição habitual deles. Se o normal, se o repouso do paciente for com os lábios fechados, maravilha. Caso contrário, se o normal do paciente for com os lábios abertos, não precisa forçar ele a fechar os lábios. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Ariel. Boa noite, Rafaela. Renata, boa Oi. noite. Boa noite, boa noite. Normalmente eu vou tirar a panorâmica e eu posiciono certinho, mas de vez em quando acontece de sair sombra, uma sombra escura. Em Qual que o motivo? região? Isso. Em que região fica essa sombra escura? Será que é a sombra da língua? O paciente não fica com a língua no céu da boca e fica aquela sombra escura na região da maxila? Isso, na região da maxila. Fica normalmente uma sombra mais em toda a maxila. Parece até um paraquedas, não parece ser uma imagem de um paraquedas? Isso. Normalmente, isso é quando o paciente não pressiona a língua lá no palato durante a realização da radiografia. Quando ele não coloca a língua no palato e entra ar na cavidade bucal do paciente durante o exame, essa sombra vai aparecer. Então, provavelmente, o paciente não está deixando a língua encostada lá no palato durante a radiografia. O que eu falo para o paciente? Coloca a língua se falar para o palato, ele muitas vezes não vai entender, né? Então, coloca a língua lá no céu da tua boca, empurra o céu da tua boca com a sua língua. Daí, normalmente, ele consegue entender um pouquinho melhor. Certinho. Ok, obrigada. Imagina, imagina. Oi, Rináuria, boa noite. Eu que agradeço. Wenderson, boa noite também, obrigada. Rafaela, eu agradeço a participação também, Carlos Alberto também. Qual a sugestão para a realização da panorâmica com boca semi-aberta, quando o paciente tem a mordida aberta nos dentes anteriores e classe 2, não sendo possível morder a canaleta? Se o paciente não conseguiu morder a canaleta, a gente consegue usar aquele arquinho amarelo, que é o arco de apoio subnasal. Lembra dele? O paciente vai continuar mantendo o queixo apoiado na plataforma cinza, só que ao invés de ficar com aquela canaleta de mordida, tem aquele arco amarelo que vai ficar encaixado na plataforma cinza de apoio de queixo, que vai ficar apoiado abaixo do nariz do paciente. Normalmente, esse arco nós usamos para os pacientes desdentados. Eu sei que nesse caso o seu paciente não é desdentado, mas a gente pode usar esse arco e pedir para o paciente morder ou um palito de sorvete, ou um rolete de algodão, ou uma lâmina de cera 7 para ficar com a boca semi-aberta, para desocluir.
E daí a gente consegue realizar a radiografia dessa maneira. Ficou claro? Se não ficou, me pergunta novamente. O que tem que ser corrigido quando na radiografia aparece a sombra das narinas? Daí, nesses casos, nada. Muitas vezes, dependendo da densidade da narina do paciente, do tamanho dessa narina, essa sombra vai ficar mais evidente. Mas nesses casos eu não consigo evitar, é uma questão anatômica do paciente, não tem nada em relação ao posicionamento que possa ser feito para minimizar essa sombra da cartilagem nasal. Vai ser disponibilizado no YouTube? Vai sim. Aliás, olha, a equipe de marketing da Dentsply Sirona já está subindo os vídeos que foram gravados anteriormente para o YouTube. Já tem alguns vídeos lá. E esse também vai ser disponibilizado em breve. Nós vamos lançar uns comunicados avisando qual vídeo já está no YouTube e daí vocês conseguem acessar. Só fica de olho nas redes sociais da própria Sirona ou na minha mesmo, que eu vou avisar para vocês assim que tiver disponibilizado, tá bom? Mas já tem alguns vídeos que já foram disponibilizados. Inclusive, ó, tá aqui. Tem um link aqui já. Primeira mão para vocês. Nem eu assisti esses vídeos ainda. Mais dúvidas, gente? Mais pergunta? Fiquem à vontade. Agradeço a participação de todos vocês, o tempo que vocês gastaram para estar aqui com a gente. Fiquem acompanhando as redes sociais, que em breve a gente já vai lançar o próximo tema da próxima aula do mês que vem. Ocioide, quando alonga demais, o que deve fazer? Muitas vezes o ocioide alonga demais quando eu tô com o paciente está com a cabeça ou abaixada demais ou levantada demais em relação ao plano horizontal. Então, checa direitinho se esse plano horizontal está bem posicionado. Se o paciente fica com a cabeça muito mais baixa, o plano de Frankfurt não está paralelo ao solo, a cabeça do paciente está muito mais baixa, normalmente esse oide vai ficar mais alongado e mais sobreposto à região da base da mandíbula, tá? Então, normalmente essa sobreposição do ioide fica mais excessiva quando posição horizontal da cabeça do paciente não está bem respeitada. Ó, Arivaldo aqui também está mandando o link. Aldirene, agradeço tua participação também, obrigada. Quando o terceiro molar inferior está no sentido vertical, bem próximo à base do ângulo da mandíbula, e o canal está aumentado, tem relação com o erro de posicionamento? Não, provavelmente isso é uma condição anatômica dele. Não seria um erro de posicionamento, não. Normalmente, esses erros de posicionamento não vão interferir especificamente num dente ou em outro. Eles afetam a radiografia como um todo. Então, não teria relação com erro de posicionamento nesse caso, Rafaela. Provavelmente é a condição anatômica dele mesmo. Obviamente que para a gente ter certeza da posição desse terceiro molar só com a tomografia, mas provavelmente é a posição que ele se encontra, que a gente consegue visualizá-lo num exame 2D. Para ter certeza da posição dele, seria anatômico, tá bom? Imagina, não por isso.
Obrigada, obrigada. Mais alguma pergunta? Bom, mais uma vez, então, ó, mais uma pergunta, voltou. Quando o paciente tem um ombro alto que encosta no aparelho, como faço para resolver? Isso é um problema. Dicas. Primeiro ponto que eu tento fazer nesse momento é pedir para o paciente cruzar as mãos quando ele está segurando o apoio de mãos. Posição normal, que a gente segura o apoio de mãos, é igual a gente segura uma direção, né? Mão direita e mão esquerda. Quando percebe que o paciente é mais corcundinha, tem o ombro muito proeminente, pescoço curto, uma dica é fazer isso aqui, ó. Em vez dele segurar uma mão de cada lado, ele faz um X com as mãos. Segura as hastes de apoio de mãos cruzadas. Quando a gente cruza as mãos, repara, faz esse movimento, você vai reparar que o seu ombro vai descer um pouquinho. Os 2, 3 dedos. Isso muitas vezes é suficiente para que o equipamento gire sem bater no ombro do paciente. Então, só de fazer esse movimento que ele relaxa os ombros e quando eu cruzo os braços, ele tensiona, a musculatura vai tensionar os ombros para baixo, isso vai dar uma bela de uma melhorada. Agora, tem alguns casos que mesmo assim não resolve tanto. Daí eu tenho que, infelizmente, muitas vezes sair um pouquinho da posição do plano horizontal e subir um pouco mais o equipamento para conseguir completar o giro. Mas são casos bem pontuais. Na maior parte dos casos, esse cruzar os braços vai resolver bastante. Pacientes grandes, acontece sim de cortar a região dos, principalmente os côndilos na região superior e as laterais dos ramos da mandíbula. Isso é uma limitação das panorâmicas, não é do equipamento A, B, C ou D. Isso acontece em qualquer equipamento que faça radiografias panorâmicas. As radiografias panorâmicas são radiografias ampliadas. E por serem ampliadas, elas vão mostrar o paciente maior do que ele é de fato. Se o paciente é grande e a imagem fica ampliada, pode acontecer de algumas vezes ela não caber, a imagem do paciente não cabe dentro do sensor, e daí acaba cortando um pouquinho as laterais e a porção superior. Então, isso pode acontecer em casos de pacientes grandes, e isso é realmente uma limitação dos exames panorâmicos. Eu poderia fazer uma radiografia específica para TM, para ver melhor a região de côndilos e ramos da mandíbula, por exemplo, se eu tiver necessidade de ver essas estruturas que não deu para ser vista na panorâmica. Oi, Iná, eu que agradeço. Bom te ver por aqui. A sombra da cervical aparece nas duas laterais, os maxilares ficam pequenos, mas bem centralizados, é um erro de posicionamento, é questão anatômica do paciente. Questão anatômica do paciente é o oposto da radiografia ficar cortada. Se o paciente é grande demais, pode acontecer de cortar as estruturas na lateral e na região superior. Paciente pequeno, uma estrutura pequena, sobra, entre aspas, espaço no sensor. Então, a gente acaba vendo regiões que nem eram de interesse da panorâmica, como, por exemplo, a coluna cervical. Mas, nesse caso, não seria erro de posicionamento, não. O tamanho do paciente era pequeno, as estruturas ficaram bem centralizadas e acabou sobrando, entre aspas, espaço para aparecer a coluna cervical. Não seria erro de posicionamento nesse caso. Obrigada, Thaís. Obrigada, Carlos Alberto. Sucesso para você também. Até a próxima. Obrigada. Eu dou um jeitinho de atender até. Tá bom? Rosana, entendeu? Perfeito. Maravilha. Eu chegando à conclusão que eu vou fazer o seu texto. Tá? Quando eu chegar... Mais perguntas? Você passa um escaneamento, você vai fazer
tudo, porque aparelho você não compensa. Você tem a mordida muito Ó, já temos aqui a data, então, da nossa próxima aula, 11 de maio. Para quem trabalha com tomografia, nós vamos falar sobre criação de templates no Shellis Dental. Fiquem de olho, aqui está o link. Mas, de qualquer maneira, a gente vai divulgar esse link também depois nas nossas redes sociais, tá bom? Maravilha, vai ser um prazer ter vocês aqui. Já anota na agenda, eu aguardo vocês para as próximas. Bom, agradeço então a atenção de todos vocês, agradeço a disponibilidade, espero vê-los em breve nas nossas próximas aulas. Acompanhem o canal do YouTube, canal da Dentsply Cirona no YouTube, onde estão subindo essas palestras que estão sendo feitas, e nos vemos na próxima, tá bom? Boa noite para todos vocês, bom resto de semana, até mais.